As mulheres seguiam falando pelos cotovelos, chamando Lizzie de animal de estimação e a prota. Observando a garota trêmula que se agarrava a ela cada vez mais, tomou sua postura de vilã. Minha nossa, eu não consigo me acostumar com o mundo social, Lizzie. Ela começou dizendo, como as camponesas de classe baixa ficam vagando pelo bazar de caridade, assim devem ser de alguma cidade pequena da periferia. Eu nem sequer reconheço seus rostos, ela completou. Se nem sequer pode reconhecer a Condessa de Brain, você não deveria refletir sobre seu aprendizado e refinamento sem Rita Edith Rigelhoff. A jovem insolente rebateu. Edith então retrucou que talvez ela devesse refletir sobre seu próprio refinamento antes de tentar repreender os outros, acrescentando que ela deveria saber que seu nome havia mudado há meses para Ludwig, isso sem falar em seus modos de abordar daquela forma a primeira pessoa que passava à sua frente. A mulher, furiosa e inconformada com a repreensão de Edith, se pronunciou dizendo ter ouvido rumores de que a família Ludwig havia levado para o ducado uma nora de quem não gostavam, mas ela não esperava que a tal mulher fosse tão terrível como Edith se revelou. Pensando melhor, essa criança ilegítima nem parece tão ruim assim, pelo menos ela parece saber o lugar dela. A mulher seguiu dizendo, furiosa por ser retrucada, e nossa heroína rebateu. Desaforo, em que posição você acha que está para dizer que uma mulher é pior que uma filha ilegítima? Você por acaso sabe o que pode acontecer com os Brain se o que você disse chegar até os ouvidos de Cliff? Edith questionou, e as mulheres que antes estavam desdenhosas agora se viam encurraladas e cientes da seriedade de suas palavras e das consequências que poderiam acarretar. Saindo dali a passos largos, a mulher reclamava e dizia sentir pena de Killian, deixando subentendido que Edith era uma péssima pessoa, e esposa Lizzie logo se desculpou com Edith pelas palavras duras da mulher, explicando que conhecia elas, contando que a Condessa Brains era amiga da Condessa Sinclair, consolando a garota. Edith expressou que ela não tinha que se preocupar, pois Edith não tinha nada do que se envergonhar, então não importava que elas falassem. O primeiro incidente do dia acabou por ali e elas voltaram à loja. No entanto, logo a prota percebeu que aquele já era o quarto livro da série e as opiniões sobre Liz eram muito divididas, mas a reputação dela vinha crescendo, sendo mais e mais cercada por nobres que a elogiavam por seu tamanho. Talento. Por outro lado, o ambiente ficou deprimente para Edith, que era ignorada. As nobres perguntavam se a duquesa já havia feito de Liz sua nora, e Edith, por outro lado, mesmo sendo a verdadeira nora, nem mesmo era notada. A prota pensava que de qualquer forma não se importava se as pessoas a ignoravam. No entanto, subitamente seu campo de visão foi tomado pela imagem de Lizzie correndo em direção a Killian. A garota estava entusiasmada com sua chegada, lhe dando as boas-vindas antes mesmo de Edith, que era esposa, mas ele por sua vez parecia conversar confortavelmente na companhia dela. Eu cumprimento ele ou apenas ignoro? Ela se perguntava, porém mesmo em dúvida, ela sabia que se não o cumprimentasse certamente seria repreendida por isso mais tarde. Ao contrário do olhar leve e caloroso direcionado a Liz, o olhar de Killian que pousou sobre Edith parecia ser de desgosto e indiferença. Senti sua falta. Edith quase deixou escapar a frase completa, mas se retratando gentil como só ela, perguntou apenas se ele havia feito uma boa viagem. Nossa protinha ficou sem graça após quase ter exposto seus verdadeiros sentimentos, e Killian, por outro lado, apenas encarava fixamente. Por que está me olhando assim, Killian? Ela perguntou, não fazendo ideia do quanto era linda e radiante. Killian, parecendo ignorar o pequeno deslize das palavras de Edith, surpreendentemente sorriu e respondeu, sim, eu fiz uma boa viagem. E por aqui, como foram as coisas? A resposta dele acabou sendo desconcertante para nossa heroína, que balbuciava para responder bem sobre isso. Estava um pouco entediada. Killian, travesso e provocativo, perguntou de forma leve, casual, se ela tinha ficado entediada por causa da ausência dele. Oh meu Deus, você não está sendo convencido demais, disse nossa heroína envergonhada, acrescentando que havia
Ficado ocupada sofrendo com bordados por causa de sua falta de habilidade, Edith se levantou pedindo para que ele esperasse um momento, pois ela iria retocar a maquiagem, e ele concordou. Enquanto caminhava até o banheiro, Edith ponderava que se o dia terminasse daquela forma seria simplesmente perfeito. No entanto, ela mal esperava que tivesse alguém nas sombras aguardando por ela, agarrando-a pelo braço, impedindo que Edith continuasse seu caminho. O homem sombrio a encarava seriamente. Quem é você? Edith questionou antes de perceber. Quem sou eu? Você se esqueceu da minha voz? Edith Shane Rigelor, com seus cabelos loiros e altura imponente, bem como deveria ser o herdeiro da família Rigelhoff, dizia. Prota havia esquecido completamente que os Rigelhoff poderiam estar presentes ali. Que droga aconteceu com você? Você está sendo vigiada pela família Ludwig? Ele questionava maligno. Eu pensei que você tinha ficado louca quando nos mandou a carta dizendo para que parássemos de planejar o ataque à família Ludwig, e logo depois disso você nos envia documentos relacionados às armas do Duque, e pior, eram documentos falsos. Eles te deram documentos falsos. Não é? Você enviou aquele documento falso de propósito porque estava sendo vigiada. Se você vai usar seu cérebro, deveria ao menos fazer isso direito. Ele dizia ofensivo. Olha, parece haver um mal entendido aqui. A advertência que escrevi na carta foi sincera, e com relação aos documentos relacionados com as armas, onde e com quem exatamente você os conseguiu? Ela perguntou após ouvir atentamente as palavras do irmão, acrescentando que não tinha enviado eles enquanto isso fora do local. Que Liam começava a ficar inquieto pela demora de Edith, visto que ela tinha dito que não demoraria. Não demorou para que algo atraísse sua atenção. Era a cena de Lizzie rodeada pelas nobres e sendo bajulada incessantemente. Ele se perguntava se Edith se sentia mal ou incomodada por causa de todas as pessoas que só queriam impressionar Lizzie o tempo todo. No entanto, pensando bem, ele logo se lembrou de momentos atrás. Ele havia presenciado um momento em que sua esposa defendeu com unhas e dentes Lizzie quando estava sendo ofendida. Naquele momento, Edith não se importar com a atitude dos outros. Ele se lembrava dos comentários maldosos que havia escutado. Minha nossa, escutei que por esse temperamento difícil que ela tem, o próprio marido acaba ignorando ela. Dizem que a família do Conde Rigelhoff forçou esse casamento. Eu me sinto tão mal pelo que lia aquelas palavras. Por algum motivo que ele desconhecia, o incomodava. Se levantando para procurar a nossa heroína, o Proculino passou pelas damas que comentaram o quanto ele havia crescido. No entanto, antes que terminasse os elogios, perceberam que seus comentários haviam sido totalmente ignorados. Desculpe, minhas mãos estão sujas, preciso lavá-las. Ele justificou a total falta de atenção para ir atrás de Edith. Caminhando pelos corredores da mansão, acabou se deparando com Edith e seu irmão conversando, mas ele não conseguia ouvir a conversa. Só era possível ver a expressão irritada do homem direcionada à nossa heroína, logo em seguida saindo e deixando-a sozinha. Ela, por sua vez, respirava fundo tentando se recompor. O que ele havia acabado de falar? Que Liam se perguntava curioso. Não demorou para que sua esposa alcançasse sem que ele percebesse, por estar tão concentrado em seus pensamentos. Que Liam ela o chamou e, rebatendo com uma pergunta, ele questionou por que ela havia demorado tanto, tendo em resposta que Edith acabou se distraindo olhando a mansão, que parecia muito linda. Que Liam, por sua vez, observou que, como já era de se esperar, a sua esposa não estava sendo honesta a respeito de sua demora. Enquanto caminhavam de volta para seus lugares, Edith perguntou o motivo de ele estar caminhando pela mansão. Ele havia ido procurá-la. Edith perguntou por que. A pergunta: isso te deixou animada? Sentiu um frio na barriga? O Proculino rebateu, provocativo, com uma expressão vazia e solitária. Nossa heroína respondeu que na verdade sim, é claro que sim. Ter alguém se preocupando com a minha ausência comovente realmente faz meu coração bater. Aquela resposta pegou Liam de surpresa, porém o que o deixava mais intrigado era a expressão de Edith naquele momento, interrompendo a conversa.
Dos dois alguém anunciou que o bazar havia terminado e que todos os itens tinham sido vendidos. Minha nossa, se tudo está esgotado, isso significa que compraram até mesmo meu lenço. Não é? Estava realmente preocupada que ele sobrasse, mas fico feliz por terem comprado. Quem será que comprou aquilo? Murmurou Edith enquanto que Liam, com a mão no bolso escondendo o lenço, concordava com a cabeça apenas ouvindo Edith falar. Mais cedo naquele dia, a duquesa, numa conversa leve e casual com seu filho, comentou: que Liam, então você sabe qual é a cor do pássaro que Edith bordou em seu lenço? Ela perguntou, ao que ele rebateu rebelde, questionando por que teria interesse em saber sobre isso. É a cor dos seus olhos. A duquesa soltou honesta. Perdão, o que quer dizer com isso? Ele perguntou surpreso. Ela me pediu para não te contar. Mas ela bordou pensando em você e isso é tão adorável. Ela expressou sincera que Liam podia até mesmo apostar que ela apenas estava fazendo aquilo para conquistar sua mãe, e ele, por outro lado, tentava se convencer de que só comprou o lenço de sua esposa porque a família Ludwig não devia ter uma má reputação com um item sobrando até o final. Sim, foi exatamente por isso que eu comprei. Ele pensava na cena seguinte, voltando à mansão Ludwig. Um frio sombrio percorria a espinha de Edith quando, na porta da entrada principal da mansão Ludwig, um verdadeiro caos se instaurou quando Edith falou que sua carta havia sido sincera. Shane havia ficado furioso, então a prota já esperava que ele fizesse algo, mas aquilo era demais. A duquesa Lizzie, Cliff e Liam eram testemunhas dos gritos angustiados de Sofia, que clamava por Edith como sua senhora. Edith questionava ele o que era tudo aquilo, e Shane, ao lado de Sofia, falsamente dizendo lamentar pela comoção, seguia acrescentando que sua família havia ficado profundamente triste com a perda de Edith. Sofia, criada da mulher, estava muito preocupada. Ele continuou dizendo que ouvirá falar que sua irmã vinha sendo oprimida na família Ludwig, comentando que aparentemente ela nem mesmo tinha permissão para participar das festas de chá com as amigas. A verdade era que Edith estava apenas tentando passar despercebida, recusando os convites. Ela não imaginava que seria interpretada daquela maneira. Do que você está falando? Ela questionava, aflita com toda aquela comoção, e ao perceber as entrelinhas do que seu irmão estava tentando dizer, ela entrou em pânico. Sua estúpida mesmo, agora você não pode dizer nada na frente do Ludwig. Você pensou que só porque está vivendo com essa família nós não seríamos mais capazes de puxar sua coleira, entender tudo o que ele queria dizer. Apenas olhando para ela a deixava num misto de irritação e frustração. Diante disso, o rapaz usou essa situação para exigir que a criada ficasse para ser a serva exclusiva de Edith, que Liam, sem saber quem estava colocando dentro de sua própria casa, aceitou imediatamente. Como ela tem acompanhado Edith desde a infância, tê-la por perto deve aliviar algumas das preocupações da família Rigelio. Ele expressou por que ele estava fazendo aquilo de repente. Nossa heroína se questionava, mas estava decidida a não deixar aquilo acontecer. Não, isso não, eu realmente estou bem. A prota tentou refutar, mas foi atingida por um forte mal súbito, e Sofia, fingindo correr para ajudá-la, perguntando qual era o problema, mudou sua expressão imediatamente ao chegar perto do ouvido de Edith. Quanto tempo sem te ver, será um prazer servi-la de novo, minha senhora, ela dizia maligna em seguida, conduzindo nossa heroína para seus aposentos, que Liam observou por um momento, mas logo se afastou dali sem suspeitar de nada. Quando o mestre Shane me contou sobre você, eu nem pude acreditar, mas parece que você realmente tem vivido uma vida pacífica até agora, Sofia dizia enquanto Edith se perguntava se aquilo fazia parte da obra original. Mas ao pensar um pouco mais, ela se lembrou que os próximos incidentes ocasionados na trama seriam todos instigados por Sofia. Ela iria vazar informações importantes, espionar os Ludwig e até tentaria matá-los com veneno. Sofia seguiu dizendo que soube que nem mesmo havia sido Edith que enviou os documentos contendo as informações falsas, acrescentando que se esse era o caso, então os Ludwig é quem haviam forjado sua escrita e enviado. Bem, mas vamos deixar isso de lado por
Enquanto antes disso Sofia disse agarrando Edith pela roupa e seguiu, dizendo: preciso corrigir esse hábito estúpido da maldita cachorra da família que parece ter esquecido quem é seu verdadeiro dono. Depois de sair de casa, a sequência de golpes que Edith recebeu de Sofia depois das ameaças eram simplesmente insuportáveis. Aquilo doía bem mais do que ela esperava, a ponto de ela se perguntar se havia quebrado alguma costela. Aquela mulher astuta havia batido apenas em lugares que não eram visíveis. A prota tinha sua respiração pesada e cansada, assim como seu corpo que mal podia aguentar o próprio peso. A maligna arrogante questionava se realmente era necessário Edith ter traído sua própria família, e nossa heroína, que estava prostrada no chão mal conseguindo olhar para cima para encará-la, tentou questionar-o por seu conselho precisava ser considerado uma traição, já que ele havia sido sincero. Além disso, por que todos acham que o Grão-Duque Langston vencerá? Ela questionou. Mesmo a obra original não tendo-se aprofundado muito no contexto político daquele mundo, o reinado de Sua Majestade estava seguro naquele momento e o poder do Duque Ludwig já rivalizava com o do Duque. O Duque Ludwig alcançou o título de Duque graças aos seus grandes feitos e desempenho militar. Tendo isso em vista, o Grão-Duque Langston não teria qualquer chance de vencer, enquanto Sofia se gabava de que cedo ou tarde o imperador e o Duque Ludwig cairia. Edith se perguntava por sua vez o que fazia aquela mulher ter tanta confiança de que poderia vencer o protagonista. Com um sorriso tendencioso, Edith decidiu desafiá-la. Digamos que o Grão-Duque Langston se torne o imperador. Você sabe o que acontece com um cão de caça quando a caça termina? Nossa heroína perguntou, acrescentando que seu pai tolamente apenas esperava obter um título dele. Eu deixei você livre por muito tempo, tanto que agora você parece nem mesmo entender sua situação, senhorita, a mulher disse, após ter sua ira incitada por Edith partindo para cima da nossa protinha, machucando-a ainda mais. Sofia dizia que a única coisa que Edith deveria fazer era agir de acordo com uma boneca e obedecer às ordens de seu mestre. A mulher afirmava que quando Edith deixasse de ter utilidade, ela mataria com suas próprias mãos e faria questão em assumir a responsabilidade. Os dias torturantes pareciam passar lentamente, fazendo Edith nem mesmo querer sair de seu trabalho. Desde o momento em que Sofia entrou na residência do Duque, ela retirou completamente sua liberdade, tirava sua comida, assim como também a maltratava e a vigiava o tempo todo. Se você quiser comer, deve demonstrar sua utilidade. O capiroto em forma de mulher dizia. Edith retrucou que estava sendo tratada como um animal, até mesmo um animal já teria aprendido a lição, mas parece que você ainda não entendeu. A mulher rebateu após a observação de Edith, que por sua vez expressou que aquilo era algo irônico de se ouvir vindo do cachorro do seu pai agarrando-a pelo cabelo. Sofia questionava o que realmente havia acontecido com ela, afinal ela não era tão insolente e estúpida antes. Ela nem sequer havia esperado Sofia comer e já estava retrucando. Por acaso perdeu a cabeça? Ela questionava, voltando ao presente de Edith, quer fosse em sua vida atual ou em sua vida anterior. Nossa heroína nunca havia pensado que seria corajosa o suficiente para combater aquele tipo de violência, mas quando ela pensava em Edith, que sofria esses abusos desde criança sem uma forma de escapar, ela se sentia determinada a não se render. Parece que, especialmente hoje, você gostou dos aperitivos, Hannah comentou, tirando-a de seus pensamentos, e nossa heroína então se deu conta de que havia comido quase tudo. Diante da observação de Hannah, ela comentava que de fato naquele dia o aperitivo estava delicioso. Você gostaria de provar, Hannah? Eu ainda tenho um. Nossa heroína ofereceu ao que o rapaz imediatamente recusou. Ele explicou em seguida que normalmente não gostava muito de comidas doces, e nossa heroína ponderou que de fato ele parecia ser alguém que não gostava de doce. Ele com certeza gostava de comer coisas amargas e sem sabor, mas deixando isso de lado, ela se perguntava por ele estava tão bonito e brilhante naquele dia. Hannah naquele momento perguntou se ela
Gostaria que ele pedisse por mais aperitivos, mas nossa heroína deixou a oportunidade escapar e recusou. Educadamente, mais tarde naquele dia ela se arrependeu, por isso ela estava fraca e cansada, e para piorar ainda mais a situação, Heenan saiu numa viagem de negócios que duraria uma semana. Naquele momento ela já não tinha escolha a não ser esperar até a sua volta. Desde sua prisão domiciliar, Edith havia adquirido o hábito de jantar sozinha com Anna, levando suas refeições até seu quarto, e por esse motivo ninguém havia notado nada estranho. Além disso, também já fazia muito tempo que Keelia não aparecia para comer com ela. Ela se perguntava o porquê dele tomar essa atitude, de repente lembrando em seguida das palavras dele sobre contratar Sofia. As palavras dele afirmando que, contratando Sofia, o conde ficaria mais tranquilo, ecoavam repetidamente em sua cabeça. Ele realmente acreditou nas palavras de seu irmão. Aquilo era péssimo. Edith estava morrendo de fome e decidiu dar um passeio rápido antes que Sofia voltasse para torturá-la com comida. Enquanto isso, caminhando pelos corredores a caminho do quarto de Edith, Sofia se perguntava como tanta coisa havia mudado em tão pouco tempo. Se ela havia treinado Edith durante tantos anos, ela costumava tremer depois de um único tapa. A chave para conseguir controlá-la era batendo. No entanto, agora tinha algo diferente. Mesmo depois de apanhar, Edith seguiu pronunciando palavras arrogantes direcionadas a ela. Bom, de certa forma vinha sendo interessante conhecer o rosto desafiador de Edith, mas ainda era vê-lo desmoronar. A mulher pensava satisfeita. Logo seus pensamentos foram interrompidos quando ela ouviu a voz de Lizzie perguntando o que havia acontecido. Se não estiver ocupada, gostaria de tomar um chá conosco? Lizzie perguntava, retrocedendo no tempo antes da empregada ser enviada para a residência Ludwig. Sofia se lembrava de Shin a chamando durante seu trabalho. A maligna nem parecia ser possuída pelo espírito do ódio, pois logo ficou corada ao falar com ele, que pediu um favor a ela antes que fosse para o ducado. O homem, parecendo corado, pedia para que ela verificasse como estavam as coisas na residência do duque, além de pedir para que ela o deixasse informado do que Lizzie gostava e das coisas que agradavam, pedindo também para que Sofia descobrisse se havia algo em especial e o informasse em uma carta separada, acrescentando que ela não deveria dizer isso ao conde Rigeliov. Sofia não tinha intenção de assumir a posição de esposa de seu mestre. Só de estar perto dele para ajudá-lo era o suficiente para ela, mas ela não aguentava ver uma filha legítima nascida de uma empregada seduzir seu mestre com aquele rosto inocente. Voltando para Edith, que se sentia cada vez mais fraca e perdendo a consciência por não ter conseguido comer ainda mesmo debilitada, ela pensava que, independente do que ela comesse naquele momento, Sofia obrigaria a colocar para fora de novo. Ela havia saído para um passeio e mal conseguiu se conter, olhando a torta dos outros o tempo todo, e Keelia, em contrapartida, parecia olhá-la como se ela fosse patética. Nossa heroína estava coberta de vergonha, mas não demorou para que sua paz fosse interrompida com Sofia entrando no quarto com um pedaço de torta. Aquilo era uma torta de pêssego. Nossa heroína se perguntava, admirando. Sofia, por sua vez, alegou que Lizzie havia mandado para ela e ela deveria comer. Caso contrário, alguém acabaria suspeitando que algo estava errado se ela continuasse a passar fome. Coma antes que eu mudei, ela ordenou, e Edith, que estava cheia de fome, imediatamente concordou. Porém, havia algo estranho em tudo aquilo. Sofia estava com um sorriso satisfeito em seus lábios enquanto via a prota comer. Pela visão de Edith, torta de pêssego e chá quente era algo surpreendente de ver Sofia levando para servir a ela. Aquilo era realmente estranho, mas ela não saberia se tinha algo se não provasse primeiro. Quando Edith levou bolo até sua boca, o prazer inicial de degustar aquela sobremesa foi rapidamente substituído por uma dor intensa. O que era aquilo? Ela se perguntava, tossindo enquanto sentia o sangue escorrer por sua boca, tomada pela forte dor, e seu corpo debilitado enquanto suava frio. Edith, deixando escapar sua dor, se perguntava se aquele era o episódio de envenenamento. Contudo, tinha algo errado. Edith não havia colocado veneno em sua sobremesa, mas
Ela logo percebeu o que estava acontecendo quando Sofia, falsamente chamando por ela pedindo para que ela despertasse, fazia questão de mostrar o sorriso maligno e satisfeito que estava em seus lábios antes de cair em uma escuridão profunda mais tarde ao abrir os olhos novamente. Ela presenciou Sofia descaradamente acusando Lizzie de tê-la envenenado enquanto a garota tentava se defender, dizendo que apenas achou que Edith teria gostado da torta de pêssego exausta e ainda tendo que lidar com aquela situação. A prota observou que aquele cenário era idêntico ao da obra original, onde a garota havia mandado um pedaço de bolo para Edith, mas ele chegou envenenado e causou forte dor abdominal na mulher. Sofia gritava acusando Lizzie abertamente quando Edith chamou sua atenção, mas não pôde ignorar o fato de que seu marido também estava ali para saber do ocorrido. A mulher, chorando falsamente, pedia para que Edith não fizesse muito esforço e nossa heroína logo entendeu que ela estava agindo daquela forma e falando aquelas coisas no intuito de mantê-la calada, mas Edith mandou que ela não fizesse mais escândalos. Sinto muito, Lizzie, você não deveria ter que escutar essas coisas por minha causa, eu só tive uma indigestão. A prota concluiu com a respiração pesada e cansada. O que quer dizer com isso? Você vomitou o sangue? Sofia disse irritada, mas tentando não transparecer sua irritação para os que estavam presentes no aposento. Edith sabia que Sofia estava tentando afirmar que colocaram veneno em sua comida para que ela vomitasse sangue, mas mesmo sabendo disso, a prota insistiu: não é nada grave. Suponho que eu tenha ficado alérgica a pêssego. Não se preocupe, foi apenas uma reação, ela concluiu, mas Cliff, não deixando essa situação passar despercebida, disse que aquilo não era engraçado, aquela situação era ridícula. Revistem o quarto inteiro agora mesmo, ele ordenou, e Sofia tentou contestar. Nossa heroína, por sua vez, capengando, só observava, ponderando que se de fato Sofia tivesse colocado veneno em seu bolo, então o veneno estaria ali em algum lugar. Apesar das desesperadas tentativas de Sofia de impedir a revista, o frasco de veneno foi encontrado exatamente como havia acontecido na obra original. No rótulo até mesmo tinha especificação de que era um veneno. Sofia não teve nem o cuidado mínimo de esconder. Cliff, observando o frasco em sua mão, deixou escapar que aquilo estava ficando interessante. O rosto de Sofia mostrava seu nervosismo, enquanto a prota, por sua vez, nada boba, logo avisou que aquele frasco não era dela. Então quer dizer que alguém mais entrou no seu quarto e escondeu isso no seu armário? Ele questionou, um tanto descrente. Aquilo tudo estava acontecendo claramente por causa da preguiça de Sofia, que foi descuidada, deixando o frasco num lugar tão fácil de encontrar. Basta, Cliff. Edith não está bem, Lizzie o repreendia por ficar pressionando. No final das contas, talvez aquele fosse o resultado inevitável do fluxo da obra original. Voltaremos a nos ver em breve assim que eu concluir a investigação sobre este caso. Esperar ansiosamente pelas desculpas que me dará neste momento, ele disse a Sofia, que retrucou insolente, perguntando se ele havia enlouquecido de fazer a procura no quarto de Edith. Após todos saírem do quarto, a prota provocativa disse que apesar de Sofia fingir ser inteligente, ela não conseguia fazer nada direito. Se você ousar falar mais alguma coisa, eu vou te matar, disse Sofia após golpear Edith novamente, deixando-a trêmula e agonizando de dor do envenenamento e do espancamento. No final das contas, Edith não recebeu nenhuma ajuda. Momentos mais tarde, após o conteúdo ser analisado por uma médica, mesmo explicou não ser muito forte, tendo como efeito colateral apenas dor abdominal. Cliff agradeceu o esforço da mulher e se retirou cantarolando do quarto de Edith de forma provocativa. Que Liam, por outro lado, pediu à médica para passar algum medicamento para aliviar a dor, pois Edith parecia estar sofrendo muito. A mulher, por outro lado, explicou que poderia receitar algum medicamento, no entanto, dificilmente eles fariam efeito na prota. O que você quer dizer com isso? Você acabou de mencionar que não era um veneno muito forte, que Liam retrucou, e a médica, bastante incisiva, deixou claro que devido ao tempo que nossa heroína havia passado fome, até mesmo venenos relativamente fracos poderiam levá-la à morte. Que Liam se viu confuso naquele momento.
Como assim Edith estava passando fome? Ela sempre gostou de comer e sempre se alimentou muito bem, calando seus pensamentos. A médica explicou que existiam muitas mulheres que passavam fome para perder peso e que Liam retrucou imediatamente que ela não precisava perder peso. Ele vinha ponderando que na verdade ela já parecia magra até demais. Espera um momento, será que ela realmente teria coragem de envenenar a si própria mesmo sabendo que seu corpo estava nesse estado? Ele se questionou e logo os fortes pensamentos falavam cada vez mais alto em sua cabeça que ela havia feito aquilo apenas para chamar a atenção, que ela era apenas uma mulher horrível e patética. Mas mesmo com todos aqueles pensamentos plantados na cabeça dele, que Liam começava a se perguntar o por aquilo incomodava. Será que era isso? Antes dela se casar com ele, estava acostumada a ser uma mulher que recebia muita atenção masculina dentro dos círculos sociais, sem sequer se importar com a sua reputação. Mas atualmente, depois de seu casamento, ela passou a ficar em segundo plano, se tornando uma pessoa isolada. O prota masculino começou a ponderar que talvez ela tivesse feito isso para chamar a atenção e não para acusar Lizzie. Que mulher aterrorizante, não é verdade? Aquela voz dizia em sua cabeça, que Lia, observando nossa heroína encolhida e trêmula de dor em sua cama, não conseguindo entender o porquê ela tinha feito aquilo, comentava que não podia fazer nada além de apenas observá-la sofrer. Edith logo notou a voz de seu marido. No entanto, talvez ela gostaria de não ter ouvido porque tomou aquele veneno. Ele questionava, aquelas palavras realmente haviam saído da boca dele? Nossa prota mal podia acreditar, dando as costas a que Lia. Edith direta respondeu supor que ele estivesse pensando que ela havia feito aquilo de propósito, e ele, surpreso por ela ter ouvido, tentou indagar algo mais. Porém foi calado pelas palavras de Edith. Não havia raiva ou dor em suas palavras. Havia apenas uma calma notável acompanhada de pura frieza. Que Liam, se não tem mais nada a dizer, por favor, vai embora. Edith pensou que havia superado isso, mas a verdade é que ainda era doloroso para ela ouvir essas palavras vindas de seu marido. No final, a única pessoa que tinha defendido a inocência de Edith foi Lizzie. Nada diferente do esperado da protagonista da novela.